Você já conhece a sensação exata de escolher antes de ter vocabulário para se defender. O momento em que o corpo simplesmente se move e deixando a mente encontrar a explicação depois. Esse mecanismo se ativa hoje, às 17 horas e 57 minutos, horário do leste, em 13 de março. Marte se alinha perfeitamente ao nodo norte, a exatos 8 graus de Peixes. O planeta do impulso físico puro atinge a coordenada exata da sua trajetória adiante. Isso acontece nas águas profundas de um signo que opera inteiramente pela intuição, contornando a lógica por completo. A maioria acha que precisa de um plano para entrar no espaço que Júpiter acabou de liberar. Mas a astrologia de hoje foi construída em torno de um fecho que deliberadamente nega as palavras antes da ação. Nos próximos minutos, você vai ver 3 coisas. Primeiro, por que o encontro de Marte com o nodo norte em Peixes exige movimento sem mapa? Segundo, o eco oculto de 2007 e como uma mudança que você sentiu quase 2 décadas atrás está guiando você em silêncio agora. Terceiro, o mecanismo em 2 partes entre Marte hoje e Mercúrio na semana que vem e por que seu corpo precisa se mover antes que sua mente possa entender. O chão abriu. Pare de esperar que a explicação lhe dê permissão para pisar nele. Nesta manhã, algo chegou ao corpo antes que você tivesse palavras para isso. Não ansiedade, não empolgação. Algo mais quieto, uma certeza de baixa intensidade instalada entre o peito e o estômago, sem pedir permissão nem ir embora. Você não criou isso. Há uma razão documentada para isso acontecer. Gary Klein passou anos estudando como decisores experientes realmente decidem sob pressão. Bombeiros, comandantes militares, enfermeiras de UTI. O que ele encontrou contrariava o modelo padrão. Essas pessoas não analisavam opções e escolhiam a melhor. Elas reconheciam um padrão, sentiam um sinal físico e se moviam. O corpo comprimia décadas de experiência num único sinal somático. Um puxão no peito, uma quietude nas mãos, chegando antes que a mente analítica tivesse processado uma única variável. Klein chamou isso de Recognition Prime Decision. Acima dos 45, esse mecanismo não é mais fraco. A biblioteca de padrões é maior. O sinal é mais limpo. A única variável que interfere nele é o hábito de pedir permissão a um sistema que processa mais devagar. Hoje, Marte forma 3 aspectos simultâneos. Uma conjunção com o nodo norte a 8 graus e 55 minutos de arco de Peixes. Um trígono com Júpiter em Câncer, recém-direto, após 123 dias de retrogradação, posicionado no ponto mais forte do zodíaco. Um sextil com Urano em Touro. 3 barreiras separadas ao primeiro passo, removidas na mesma geometria, na mesma hora. O céu não está emitindo uma ordem. Está limpando o que estava entre você e uma direção que o corpo já conhece. Antes das 17 horas e 57 minutos, uma prática só. Perceba onde o sinal está no corpo, não o que ele significa. Peito, ombros, mãos, garganta. A localização é a informação. Todo o resto vem depois. Mas o sinal que você carrega nesta manhã não é novo. Ele tem uma história, 18 anos dela. E o que aconteceu da última vez em que o céu se organizou exatamente assim. Isso não é metáfora. O nodo norte não é um planeta. Não tem massa, não tem luz, não tem atração gravitacional que você possa medir com um instrumento. É um ponto matemático. A localização precisa em que a órbita da Lua cruza a eclíptica ao mover-se para o norte. Ele viaja para trás pelo zodíaco num ciclo de 18,6 anos. Astrônomos babilônicos o rastreavam em tábuas 5 séculos antes da Era Comum. Eles o chamavam de cabeça do dragão. Eles entendiam o ritmo. A janela atual, janeiro de 2025 até julho de 2026. A janela anterior, junho de 2006 até dezembro de 2007. Naquela janela anterior, 2 eventos definiram as 2 décadas seguintes. 9 de janeiro de 2007. Steve Jobs subiu a um palco em São Francisco e descreveu um aparelho para o qual o mundo ainda não tinha linguagem. Um iPod, um telefone e um comunicador de internet. Em um só. Nenhuma pesquisa de mercado confirmou a demanda. Nenhuma estrutura existia para o que aquilo se tornaria. A direção foi definida antes que a articulação existisse. Em 12 meses, tinha redefinido como uma geração se comunica.
27 de fevereiro daquele mesmo ano. A Freddie Mac anunciou que deixaria de comprar as hipotecas subprime mais arriscadas. Em abril, a New Century Financial pediu falência. Em agosto, a crise global de crédito já tinha começado. Aquela direção vinha com linguagem precisa, seguro, diversificado, lastreado. As palavras eram detalhadas e confiantes. A direção era rumo ao colapso. Uma janela do Nodo Norte em Peixes. Uma direção sem palavras que se provou transformadora. Uma direção com palavras exatas que se provou falsa. Não porque o céu tenha causado qualquer um desses eventos, mas porque as condições que produzem um momento coletivo de escolha entre sinal intuitivo e narrativa explicada tendem a chegar na mesma janela. Elas estão aqui de novo. O Nodo Norte em Peixes aponta para confiança, intuição, movimento antes do mapa. Diretamente oposto está o Nodo Sul em Virgem. Análise, verificação, a exigência de prova antes do passo. Para quem assiste entre os 40 e os 65, Nodo Sul em Virgem é o padrão. Você é hábil em encontrar a falha em qualquer plano. Essa habilidade é real e hoje é o risco principal. Não porque a análise esteja errada, porque a onda já está se movendo. Nesta manhã, em cidades diferentes, pessoas que não sabem nada sobre o Nodo Norte já estão dentro da sua instrução. Uma mulher no fim dos 50 finalmente se matricula no curso que vinha analisando há 4 meses. Um homem na metade dos 40 envia o e-mail que está nos rascunhos desde novembro. Eles não estão agindo com base em pesquisa ou permissão. Algo no corpo simplesmente decidiu que a espera terminou. Se existe uma prática antes das 17h57, encontre a direção que o corpo já conhece e escreva-a como vetor, não como destino. Não alcançar, em direção. O Nodo Norte não pede planos, pede orientação, porque há algo na geometria de hoje que quase ninguém está meando. Marte não é o único sinal nesse grau. Um segundo planeta vem sustentando essa mesma coordenada desde fevereiro, e a razão de seu corpo ter de se mover antes que sua mente possa articular não é um efeito colateral da astrologia hoje. É a arquitetura deliberada de um fecho em 2 partes que o céu construiu ao longo de 37 dias. Em 11 de fevereiro deste ano, Mercúrio entrou em sua sombra pré-retrógrada a 8 graus e 29 minutos de Arco de Peixes. Naquele dia, uma coordenada foi marcada. Mercúrio foi até 22 graus de Peixes, ficou retrógrado em 26 de fevereiro e vem se movendo para trás por este signo há 15 dias. Hoje, Marte chega a 8 graus e 55 minutos de Arco, 26 minutos de Arco do ponto de estação de Mercúrio. Em 20 de março, Mercúrio para seu movimento para trás e volta ao movimento direto a exatos 8 graus e 29 minutos de Arco de Peixes. A mesma coordenada onde começou. O fecho fecha. 37 dias. Mercúrio marca um ponto em 11 de fevereiro. Marte o cruza hoje. Mercúrio retorna ao mesmo ponto no dia 20. Isto não é coincidência de graus, é a arquitetura de uma sequência. Mercúrio retrógrado em Peixes significa que a mente analítica não tem chão firme. Os pensamentos começam e não se completam, a palavra na ponta da língua que não chega. Isso não é mau funcionamento. É Mercúrio saindo do caminho para que Marte se mova sem interferência. Há uma razão neurocientífica para que a ação sem palavras seja precisão, não. O trabalho de Kahneman sobre Sistema 1 e Sistema 2 documenta o que acontece quando o processamento deliberativo está sobrecarregado por estresse crônico, anos de decisões adiadas, peso acumulado e não ouvido. O Sistema 2 começa a distorcer novas avaliações por meio do viés do status quo. O Sistema 1, operando com décadas de reconhecimento de padrões, torna-se mais preciso. Mercúrio retrógrado é o céu suspendendo temporariamente o Sistema 2, não como dano, como espaço limpo para um sinal claro. Você já sentiu essa sequência antes, sem os nomes planetários. A vez em que tomou uma decisão que surpreendeu até você mesmo, e então passou dias tentando entender por quê. Depois a explicação chegou, não construída, mas chegou. Como se estivesse esperando você se mover primeiro. Esse é o mecanismo operando hoje na escala do céu. Há um detalhe que quase ninguém nomeia. Em 15 de março, 38 horas após a conjunção desta noite, Mercúrio retrógrado alcança Marte em aproximadamente 10 graus Peixes.
o primeiro contato entre o mensageiro e o passo dado hoje. Não vai chegar como texto claro, vai chegar como a sensação de que as palavras estão se formando. Depois, uma semana de amadurecimento interior. Então, no dia 20, Mercúrio para e volta ao movimento direto. 3 estágios. Passo, primeiro senso de linguagem, articula plena. O protocolo de agora até 19 de março é simples. Dê o passo. Não o explique, nem a si mesmo, nem a ninguém. Mercúrio ainda está em trânsito. A articulação chega certo. Seu corpo não precisa dela para se mover. A arquitetura está montada. E como isso realmente se sente no corpo, nas horas específicas antes das 17 horas e 57 minutos, antes do pico, é o ponto. Agora mesmo, Marte está a menos de 1 grau do norte. Em termos astronômicos, os 2 pontos estão separados por menos de 60 minutos de arco, menos que o diâmetro aparente da cheia. O alinhamento já está pleno. O corpo registra a proximidade antes que o relógio a confirme. Se você está sentindo um estado de alerta de baixa intensidade nesta tarde, uma clareza que não parece cafeína, uma quietude que não parece cansaço, isso não é imaginação. É o corpo lendo a aproximação de uma coordenada em direção à qual ele vem se movendo há mais tempo do que hoje. Antônio Damasio documentou a hipótese do marcador somático em estudos com pacientes com danos no córtex pré-frontal ventromedial. Esses pacientes mantinham a inteligência intacta e perdiam a capacidade de decidir. Não porque o raciocínio falhasse, porque tinham perdido acesso ao sinal físico que marca uma opção como certa antes que a análise se conclua. Sem o sinal do corpo, a mente analítica não consegue escolher. Com ele, a escolha já está feita. O que você sente no peito agora não é incerteza, é o marcador de prontidão e mais. Marte hoje está formando um trígono com Júpiter em Câncer, o signo em que Júpiter é exaltado, recém-direto, depois de 123 de retrogradação. O maior planeta do Sistema Solar, em sua coordenada mais precisa de força, em total apoio geométrico ao primeiro movimento pensado do corpo. Essa configuração não se repete nessa combinação de signos por décadas. Pelos fusos, as horas antes das 17 horas e 57 minutos carregam a mesma em cada cidade. Um homem em Toronto, que vem segurando uma decisão não tomada desde dezembro, não consegue concentrar na mesa. Uma mulher em Lisboa sente uma calma incomum em que não confia totalmente. Um homem em Seul programa um alarme sem motivo específico, depois o cancela. Nenhum deles está pensando em Marte. Todos estão na mesma água. Há uma mudança neurológica documentada que se torna mais pronunciada depois dos 45, publicada em estudos longitudinais sobre tomada de decisão na vida adulta. À medida que o cérebro acumula décadas de reconhecimento de padrões, o equilíbrio entre processamento deliberativo e muda. Adultos mais velhos não se tornam menos racionais, tornam-se mais eficientes. O que parece ser simplesmente saber, em alguém acima dos 50, é milhares de reconhecimentos prévios de padrão operando em paralelo em verdade subconsciente. O sinal não é vago, é denso de informação. Nas 2 horas antes das 17 horas e 57 minutos, uma prática só. Limpe 30 minutos de estímulo. Depois, faça ao corpo uma pergunta, não a mente. Não o que devo fazer. Que direção já está definida. Depois, espere a resposta física, não a resposta verbal. A localização do sinal no corpo. Essa localização é a informação. 17 horas e 57 minutos. O pico da onda. Não um começo, uma confirmação. O que esse momento realmente faz no corpo, em tempo, é o próximo ponto. Parte 5. Às 17 horas e 57 minutos, horário do leste, em 13 de março de 2026, Marte alcança 8 graus e 55 minutos de arco de peixes. O nodo norte está na coordenada idêntica, separado 0 minutos de arco. Simultaneamente, Júpiter em Câncer forma um trígono de 120 graus com a posição de Marte, a 780 milhões de quilômetros em sua colocação forte no zodíaco. Urano em Touro forma um sextil. 3 relações geométricas separadas se ativam na mesma hora. Este é o pico. No corpo, onde quer que você esteja às 17 horas e 57 minutos,
o que quer que esteja fazendo, algo se registra sempre da sua atenção. Pode chegar como uma breve habilidade física, como um momento em que o ruído interno que vinha correndo há semanas simplesmente se cala, como a sensação particular de uma decisão que vinha discutindo consigo mesma de repente parar de discutir. Não porque a resposta chegou, porque a pergunta se tornou desnecessária. O corpo já respondeu. O céu apenas confirmou as coordenadas. Aqui está o que quase ninguém é sobre este momento. Depois das 17 horas e 57 minutos, Marte nua avançando. O nodo norte se move em retrogradação, atrás pelo zodíaco. Eles agora estão se separando e não voltarão a se encontrar em Peixes 8 anos. Esta configuração, neste signo, com esta geometria, existe uma vez na janela em que você está agora. Não rara como descrição, rara como fato matemático. O passo que este momento não precisa ser grande. O nodo norte não fixa a escala da ação, fixa a direção. A diferença entre um passo rumo ao nodo norte e um passo rumo à rotina familiar não está no tamanho do gesto. Está na qualidade do que vem depois no corpo, a ausência específica da necessidade exaustiva de justificá-lo. Às 17 horas e 57 minutos, em cidades de todos os continentes, algo muito pequeno e muito significativo está acontecendo ao mesmo tempo. Uma mulher em Chicago envia a mensagem que vem escrevendo desde novembro. Um homem em Londres marca a consulta que vem evitando há 3 meses. Uma mulher em Nairobi diz sim a algo que vinha encontrando razões para adiar. Nenhuma dessas ações é grande. Cada uma carrega a qualidade específica de um movimento feito em terreno limpo. Então, quietude. A quietude particular, depois que uma onda quebra, não vazio. A quietude da conclusão. Uma prática entre 17 horas e 30 minutos e 18 horas e 30 minutos. Escreva uma frase. Não, uma direção. Começa a palavra em direção a. Uma frase que nomeie, o mais simples possível, o sinal do corpo apontava. Mercúrio volta ao movimento direto em 7 dias nesta mesma coordenada. Dê a ele algo com trabalhar. Uma frase. Esse é o protocolo inteiro. A onda passou. A coordenada está definida. O que fica no corpo agora, mais pesado que alívio e mais leve que seja, é o próximo ponto. Nada fora mudou. A mesma casa, a mesma rua, a mesma lista para amanhã. Mas algo no corpo está se carregando de outro jeito essa noite. Leve, mais quieto. O peso específico que vinha da necessidade de justificar esta direção, a si mesmo, aos outros, na sua própria discussão interna, simplesmente não está mais ativo. Não porque as perguntas sumiram, porque elas já não exigem resposta antes do passo. Já está em movimento. Essa é a assinatura física de um movimento na direção certa. Não triunfo. Não a clareza que todo mundo descreve. Esta qualidade particular, a necessidade exaustiva de defender a direção caiu. É a forma mais silenciosa de confirmação que o corpo oferece. O que vem nos próximos 7 dias não está separado de hoje. É a conclusão de uma sequência que o céu abriu em 11 de fevereiro. Em 15 de março, aproximadamente 38 horas a partir de agora, Mercúrio retrógrado alcança o mesmo grau que Marte, por volta de 10 graus de Peixes. Este é o primeiro momento em que o planeta mensageiro está a direção que o corpo definiu hoje. Não vai chegar como linguagem clara. Vai chegar como a sensação de que palavras estão se formando, meia frase, uma imagem, a sensação de que algo está quase nomeável. Mercúrio ainda está retrógrado. A articulação completa ainda não chegou. Mas pela primeira vez desde 26 de fevereiro, a linguagem está em movimento rumo ao passo. Depois, uma semana de amadurecimento interior. O passo existe. As palavras estão em trânsito. Este intervalo não é silêncio. É a textura específica de algo se consolidando antes de poder ser nomeado. Em 18 de março, uma lua nova em Peixes se forma a 28 graus e 27 minutos de Arco. O último grau cheio do signo antes de 0 grau de Áries. Menos de 2 graus do fim do ano astrológico. O ponto final de reset de um ciclo de 12 meses. O que foi colocado no chão esta noite é exatamente o material do qual esta lua nova constrói. Você não precisa fazer nada com isso. A colocação já aconteceu. A lua nova encontra isso onde você deixou.
Em 20 de março, Mercúrio estaciona direto a 8 graus e 29 minutos de Arco de Peixes, 6 minutos de arco de onde Marte esteve esta noite. O mensageiro interrompe seu movimento para trás e vira, na mesma coordenada em que esta sequência começou, em que Marte esteve no pico, em que o corpo deu sua direção na ausência de linguagem. E nesse mesmo dia, o 0 grau de Áries. O ano astrológico começa. O passo dado esta noite em Mercúrio retrógrado, num signo sem palavras, numa direção sem mapa, recebe seu nome no primeiro dia do novo ciclo. O céu não arranjou isso de forma solta. A precisão é o ponto. Pelo mundo esta noite, pessoas que deram hoje um passo que ainda não conseguem explicar, estão sentadas com a mesma qualidade particular de quietude. Uma mulher em Chicago, na metade dos 50, que enviou a mensagem. Um homem em Londres, no começo dos 60, que enfim marcou a consulta. Uma mulher no fim dos 40, que disse sim a algo que vinha encontrando razões para adiar. Nenhum deles consegue articular completamente o que fez ou por que hoje foi diferente de ontem. Cada um deles parou de tentar explicar. O corpo se assentou. A discussão terminou. A direção está definida e não exige defesa. Se existe uma prática para esta noite, é só esta. Não tente completar a frase ainda. Você escreveu a direção em uma palavra, uma frase, apontando para algum lugar. E isso permanecer sem adição. Mercúrio vai terminar a frase em 20 de março. Entre agora e lá, a única coisa pedida de você é permanecer orientado, não explicar, não convencer. Permanecer de frente para a direção que o corpo já escolheu. Marte cruza o Nodo Norte exatamente às 17 horas e 57 minutos. A coordenada física é fixada em 8 graus de Peixes, travando uma ação que você ainda não consegue articular. O que permanece no corpo é uma certeza estranha e quieta. Você deu um passo à frente e o impulso exaustivo de justificá-lo para qualquer outra pessoa simplesmente caiu. Em 5 dias, uma lua nova em Peixes chega a oferecer o reset final do ano astrológico. O movimento silencioso que você fez hoje é exatamente o chão sobre o qual esse novo ciclo vai construir. Inscreva-se e fique perto. Ative as notificações. O que vem nesta sequência não está separado desta noite.